procurar algo perdido sem acender a candeia. A primeira coisa que essa mulher fez, a busca dessa dracma perdida, foi acender a candeia. E o que era a candeia, queridos? A candeia era como se fosse um instrumento que se colocava, que se pendurava no alto, do qual se enchia de óleo e de pavio, e colocava fogo. E a luz que ficava dentro daquela candeia, iluminava tudo ao seu redor. Quando nós vemos Jesus falando a respeito de que Ele é a luz do mundo, e aí Ele fala também que vós sois a luz do mundo, e aí Ele continua dizendo, olha, não podeis colocar a luz debaixo de um alqueire, ou debaixo de uma mesa, porque debaixo de uma mesa a luz não tem valor nenhum, é necessário que você a coloque em um velador, ou em uma candeia, para que ela possa iluminar toda a casa, para que possa trazer luz a toda a casa, para que possa acender o ambiente. Se nós queremos encontrar o que perdemos dentro da nossa casa, precisamos de igual forma acender a candeia. E a luz da candeia trazia clareza e nitidez ao ambiente onde estava. Nós estamos, queridos, em 2020, debaixo de uma palavra profética sobre alinhando a visão. E a palavra profética que nos veio foi em Marcos capítulo 8, quando Jesus toca naquele cego de Betsaida, e ele toca pela primeira vez, e ele começa a enxergar os homens como árvores que andavam. Mas depois que Jesus toca pela segunda vez, a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos, e ele pôde enxergar de forma nítida e perfeita. Nós estamos debaixo dessa palavra profética nesse ano de 2020, sobre alinhando a visão. Por quê? Porque existem coisas pelas quais nós precisamos enxergar, nós precisamos de ter nitidez para compreendê-las, para discerni-las. E quando se fala dessa dracma perdida dentro daquela casa, num lugar escuro, fala de ambientes escuros que muitas vezes nós temos dentro de nós. Falam de ambientes escuros pelos quais muitas vezes são ocultos. Ocultos dos homens, mas jamais oculto dos olhos de Deus. E nesses dias, queridos, Deus estará iluminando os nossos olhos, para que nós possamos enxergar algumas coisas em nós, que precisam ser encontradas. Deus nesses dias está iluminando algumas coisas no nosso interior, para que nós possamos entender aquilo que foi construído, aquilo que está sendo construído dentro de nós. Porque esse é um tempo de nós alinharmos a visão, é um tempo de nós ampliarmos, abrirmos os olhos, podemos enxergar com mais claridade, com mais clareza, com mais nitidez, aquilo pelo qual nós vivemos. E é interessante que quando você acende uma luz de um quarto escuro, você não só encontra as coisas de valor, mas você também encontra muitas coisas que precisam ser tiradas, e outras que precisam ser organizadas. Então entenda, à medida que a luz vai iluminando os teus olhos nesse tempo, você vai tendo revelação daquilo que você precisa encontrar da parte de Deus, e daquilo que você também precisa tirar, desfazer, porque não vai cooperar com o propósito de Deus na tua vida, porque não vai contribuir com aquilo que Deus chamou você para viver, chamou você para fazer. Então acender a luz dentro dessa casa, ela vai causar algumas situações, ela vai te levar aos lugares valiosos da tua vida, que muitas vezes ficam perdidos por causa das circunstâncias, por causa das aflições, por causa dos embates, por causa das crises, por causa de problemas que muitas vezes nós enfrentamos.
E nós muitas vezes vamos desanimando de alguma coisa, pela qual o Senhor colocou no nosso coração, e aquilo é proveitoso, aquilo é valioso, aquilo é poderoso, mas nós vamos deixando ser abafados por muitas coisas, mas à medida que a luz vai acendendo, nós vamos vendo aonde elas estão, e nós poderemos então dar um basta naquilo que tem tampado e coberto aquilo que Deus fez para brilhar, aquilo que Deus fez para ser vida que está dentro de nós. E por outro lado, nós também iremos ver algumas coisas que têm que ser tiradas, algumas coisas que têm que ser organizadas, porque a luz em tudo se vê de forma clara, de forma nítida. Então a primeira ação dessa mulher à procura dessa dracma perdida foi acender uma candeia dentro da sua casa, foi colocar luz dentro da sua casa, foi iluminar o ambiente, porque quando o ambiente é iluminado, você pode ter clareza naquilo que você está vendo, e nas decisões que você precisa tomar, você pode ter discernimento naquilo, na sua vida, que está fora do lugar, naquilo que precisa ser alinhado, e naquilo que precisa ser resgatado, naquilo que precisa ser recuperado. Mas essa mulher não parou por aí. Voltando o texto de Lucas 15. Vamos lá, coloca lá por favor de novo o texto de Lucas 15. Olha o que ela diz, no verso 8 ainda. Se perder e não acende a candeia. Segundo, depois que ela acendeu a candeia, ela foi varrer a casa. Ela foi varrer a casa. A mulher, ela teve coragem de remover do lugar muitas coisas. Ao varrer a casa, ela começou a remover algumas coisas do lugar. Porque não dá para você varrer a casa só nos trinheiros. Você tem que varrer debaixo das coisas. E às vezes você tem que arredar as coisas do lugar. Às vezes você tem que tirar um sofá do lugar. Lá em casa, de vez em quando eu saio de manhã, e eu volto para organizar algumas coisas na rua, eu volto em casa, chego lá, está um sofá virado para um lado, o sofá virado para o outro, as cadeiras, sabe, colocadas em cima da mesa. Quando eu olho, eu vejo se minha esposa está dando um geral na casa. Quando eu vejo a minha esposa está dando uma faxina, ela está varrendo, ela está movendo as coisas de lugar, porque ela não quer deixar que as sujeiras fiquem debaixo de lugares, que talvez aos olhos humanos você não vê, mas você sabe que elas estão lá. Essa mulher teve coragem de começar a mexer com as coisas dentro da sua casa. Para você encontrar os valores de Deus na sua família, você precisa ter coragem de mexer em algumas coisas que precisam ser mexidas. Pastor, você não sabe o que você está falando, pastor. Lá é uma caixa de marimbondo. Ou, melhor dizendo, é uma colmeia de abelha Europa. Mas eu quero te animar a mexer nessa colmeia, porque lá dentro, lá no profundo, existem favos de mel saborosos, maravilhosos, que você pode degustar. Sabe que você precisa estar disposto a mexer com algumas coisas. Porque, queridos, nós muitas vezes vamos entulhando problemas de relacionamento dentro dos lares, problemas de pais com filhos, de filhos com pais, de marido com mulher, de mulher com marido. Sabe, vai colocando um tampão em cima das coisas e vai empilhando. Hoje eu estava conversando sobre isso ali na nossa reunião de liderança, com um casal, que o problema
dos casais é que eles não querem mexer nas coisas, e eles vão deixando passar, o dia que uma crise vem, existem tantas coisas acumuladas que eles não suportam, eles vão romper. Um casal normal, uma família normal, queridos, ela está em todo tempo alinhando algumas coisas, em todo tempo você está crescendo um com o outro, em todo tempo um ferro e o outro ferro está se afiando, mas você precisa ter coragem de mexer. Talvez, mulher, você enxergou alguma coisa no seu marido e você está caladona, esperando que alguma coisa aconteça. Olha, Deus já te mostrou, então agora você precisa ser um profeta, uma profetisa na vida do seu marido. Marido, talvez alguma coisa que Deus já te mostrou na vida dos seus filhos, e você está esperando eles caírem na real. Não espere eles caírem na real, seja um profeta na vida deles, aponta a eles o caminho. Decida mostrar a eles o que eles precisam organizar na vida deles. Decida mostrar para eles o que está errado, o que tem que ser alinhado, o que tem que ser ajustado. Porque você fazendo isso, você vai poupá-los de dores maiores futuras. Aquela mulher, ela teve coragem de remover do lugar algumas coisas. E ela levantou uma poeira ao varrer o canto da casa, à procura do seu tesouro perdido. Imagino que ela, sabe que poeira se levantou. Naquela época, queridos, não tinha porcelanato, não tinha cerâmica, era terrão. E quando você bate uma vassoura de piaçaba num terrão, irmão, a poeira vai subir. Sabe, essa poeira fala de coisas que está dentro do seu ambiente, que estão impedindo você de enxergar algumas coisas. É como uma nuvem estranha que se instala dentro da casa. É como uma nuvem estranha que você olha, você fica tudo embaçado, você não tem clareza, você não tem nitidez daquilo que está acontecendo dentro da casa. Mas esteja disposto, queridos, esteja disposto a romper com isso. Se queremos resgatar os valores perdidos dentro da nossa casa, nós precisaremos mexer em algumas coisas mesmo que algumas coisas possam nos incomodar. Eu e a Cecília, nós temos um dispositivo em nós, queridos, que parece que, quando eu digo dispositivo, certamente estou brincando com esse termo, mas de tempo em tempo, ela vira para mim e fala assim: meu bem, como que está a sua vida? Eu olho para ela e falo assim: meu bem, você fica comigo todo dia, o dia inteiro. Ela falou assim: tudo bem, eu sei, mas mesmo assim, como que está a tua vida? Como que tem sido os seus secretos? Como que tem sido as lutas aí no seu interior, as suas crises? O que você tem enfrentado? Quais que são os seus desafios agora? Quais são as suas tentações? O que tem te tentado? E aí então eu começo, queridos, a abrir a caixinha. E aí eu começo a expor para ela algumas coisas. Aí depois que eu exponho, aí eu pergunto para ela: e você, meu bem, como que está a sua vida? E aí então ela vem também e coloca as coisas da vida dela. Então depois disso nós oramos, nós conversamos, oramos, abençoamos uns aos outros. Se tivermos que pedir algum perdão, a gente pede perdão ali, e ali a gente resolve. Mas, queridos, não é algo programado, isso acontece de tempo em tempo. Esses dias, a última vez que nós tivemos foi em casa, mas anterior a essa, nós estávamos vindo de carro de Piracanjuba, e de repente ela me faz essa pergunta, e então a gente vem andando, quase a viagem inteira conversando sobre isso. E tem algumas coisas que a gente não quer falar, irmãos, porque a gente tem algumas coisas lá dentro da gente, que são só nossas, porque nós estamos lutando para vencê-las, mas existem coisas que você não vai vencer sozinho. Deus colocou uma pessoa do seu lado, porque Ele sabia que você não conseguiria vencer sozinho. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, mesmo que seja incômodo, você vai ter que lidar com essas coisas.
mesmo que seja desafiador, mas você vai ter que expor isso, você vai ter que colocar isso para fora. Antes que surpresas aconteçam, surpresas ruins aconteçam, por falta de você ter exposto alguma coisa, de você ter mexido em coisas que você precisava mexer. Entenda, querido, se você quer ver a sua família prosperar, o seu casamento prosperar, os seus filhos prosperar, você precisa ser um profeta dentro do seu lar. Você precisa mexer nas estruturas do seu lar, de tempo em tempo, para prová-las, fundamentá-las, estruturá-las, porque cada dia que passa, Deus vai te levando em novos lugares, e a cada dia que você entra em novos lugares, mais estreito as coisas vão ficando, e quanto mais estreito, mais verdade, mais sinceridade, mais luz precisa ter no ambiente. Quantos estão me entendendo, irmãos? E a Bíblia diz, queridos, que aquela mulher não parou, e a Bíblia diz, voltando lá no texto, por favor, Lucas 15:8. A Bíblia diz que então, ela acendeu a candeia, e então ela varreu a casa, e ela buscou com diligência, até encontrá-la. Ou seja, aquela mulher estava disposta a encontrar aquela dracma, porque aquela dracma tinha um valor para ela, além do que representava o custo monetário daquela dracma. Havia um valor embutido ali, que era muito maior. Às vezes, queridos, nós somos diligentes, às vezes nós somos diligentes com muitas coisas, diligentes do trabalho, diligentes com diversões, diligentes nas festas, diligentes nas viagens, nos objetivos pessoais. Nós somos muito diligentes, muitas vezes, nessas questões, mas às vezes nós não somos tão diligentes em resgatarmos valores que foram perdidos, não somente dentro da nossa casa, não somente na nossa vida conjugal, não somente no relacionamento entre os filhos, entre os pais e as esposas, mas também no nosso relacionamento com Deus. Essa palavra diligência fala de alguém que está decidido, envolvido, empenhado, determinado. Às vezes nós somos muito diligentes em muitas coisas pessoais. Você tem que trabalhar, você acorda às 6 horas da manhã, você arruma e vai para o trabalho. Mas você não tem coragem de acordar às 6 horas da manhã para orar. Você não tem coragem de acordar às 6 horas da manhã para ter o seu devocional, para você ter um lugar secreto com Deus. Aí você começa a inventar um punhado de problema. Porque eu tenho problema, eu não consigo acordar cedo. Mas você começa a trabalhar, você acorda cedo. Por quê? Porque você é diligente com o trabalho, mas com as coisas de Deus você é relaxado. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Muito mais vale as coisas de Deus do que o seu trabalho. Porque o dia que você não tiver trabalho, Deus continuará cuidando de você. Então dê a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Sabe, queridos, nós muitas vezes estamos assim, somos diligentes nos nossos objetivos. Não, eu estou com foco, eu quero alcançar isso esse ano. Esse é o meu propósito do ano de 2020, eu vou alcançar essa meta, e a gente é diligente naquilo, e você faz, você sacrifica, e você deixa uma coisa, e você deixa a outra. Nós estamos aí num propósito aí de emagrecer, irmãos, uma turma aí, sabe, nós vamos e nós já estamos conseguindo, muita coisa está sendo superada,
Mas olha, não adianta eu ser diligente em conquistar coisas pessoais, se eu não estivesse sendo diligente naquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Aquela mulher, queridos, ela decidiu diligentemente, ela procurou diligentemente, ou seja, ela foi em busca, ela foi determinada, ela não abriu mão, e ela queria achar aquela dracma de todo jeito. Ela acendeu a luz, ela varreu a casa, ela tirou as coisas do lugar, e continuou procurando diligentemente, em cada lugar, em cada canto, porque ela queria, ela precisava daquela dracma. Ela não podia perder aquela dracma, porque aquela dracma tinha um valor para ela, muito além do que o valor monetário. Para os valores monetários, muitas vezes somos muito diligentes. Mas para os valores que o dinheiro não pode comprar, como tem sido a nossa diligência acerca disso? A gente tem tempo para tudo. A gente só não tem tempo para as coisas de Deus. Aí depois as coisas acontecem, você vem para Deus: Deus me abençoa, Deus muda a minha vida, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. E aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele faz, Ele te abençoa, Ele cuida de você. Mas só que a gente tem que deixar de ser cabeção, irmãos. A gente tem que deixar de ser cabeção. A gente precisa deixar de ser, sabe, pessoas que só buscam Deus por necessidade. Nós precisamos estabelecer uma vida com Ele, porque no dia da necessidade, você já estará sendo suprido por Ele. Aquela mulher, ela estava diligente em resgatar o valor que havia sido perdido. E quais os valores que nós temos perdido em Deus muitas vezes? Às vezes nós temos perdido o nosso lugar de oração. Não levanta a sua mão, mas quantas vezes nessa semana você já orou, irmãos? Quantas vezes nessa semana você tirou um tempo para você desligar o seu celular e falar assim: agora eu vou falar com Deus? Para desligar a sua televisão e falar assim: agora eu vou falar com Deus. De sair dos seus afazeres e falar: não, agora eu vou falar com Deus. Essa palavra está vindo para você não começar esse ano de 2020 do mesmo jeito que você começou o ano de 2019. Essa palavra está vindo para que você se posicione em algumas questões a respeito daquilo que é valoroso para você, daquilo que verdadeiramente é importante para a sua vida, das quais todas as demais coisas serão acrescentadas a partir disso, que é estar na presença de Deus. Nós vivemos aí dias de festa, Natal, Ano Novo, comelança, come para cá, irmãos, eu comi muito esses dias, mas agora eu comecei a jejuar. Ou seja, não é problema de você comer, mas há problema se você também não jejua. É porque valores estão sendo perdidos. O valor do jejum, o valor da oração, o valor de coisas simples. Aquela dracma era apenas um dia de trabalho. Não era um valor expressivo, era um valor simples. Mas o que ela representava era muito poderoso. Oração e jejum são coisas simples na sua vida, mas é muito poderoso para a sua vida. É muito poderoso para a sua família. É muito poderoso para os propósitos de Deus. É muito poderoso para aquilo que Deus está construindo em você e através de você. Leitura da palavra, tempo de relacionamento. Aquela mulher buscou diligente aquele tesouro que estava perdido. Faça desse ano de 2020 um ano de diligência a buscar coisas em Deus que você perdeu.
a buscar lugares em Deus que você perdeu, a buscar a sua intimidade com Deus que há muito tempo você não mais tem, de buscar aquela vida sua com Deus que você tinha antes. A Bíblia diz, queridos, que aquela mulher procurou até encontrar. O desconforto da busca não deve nos privar da alegria do encontro, porque haverá um desconforto na busca, mas ela não pode te privar da alegria do encontro. Então decida buscar, decida procurar, decida buscar nesse ano como você nunca buscou antes. A palavra do Senhor Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 29, a partir dos versos 12, 13, ele vai falando: se me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Faça esse ano um ano de busca, um ano de intensidade na presença de Deus, um ano de uma busca diligente na presença de Deus, um ano de uma busca profunda na presença de Deus, porque eu creio que o Senhor vai te fazer resgatar valores perdidos. Quantas vezes você chegava na igreja e no louvor você já sentia a presença dEle, aí agora você começa a botar defeito, porque agora o problema é porque pintou a parede de preto, é porque colocou as luzes, é porque agora tem fumaça, é porque o louvor agora está alto. Não, não tem a ver com essas coisas, tem a ver com aquilo que você perdeu, tem a ver com aquilo que você perdeu, a sua sensibilidade, porque se você fechar o olho e você não vê nada, você pode se encher dele. Se você fechar os olhos em qualquer ambiente, você pode se encher dele. O que perdeu não foi as coisas ao seu redor, mas foi as coisas dentro. A sensibilidade que você tinha, que quando você chegava, levantava suas mãos, naquela época você não olhava nada. Você não olhava para quem estava do seu lado, você não olhava para que música o irmão estava cantando, você só queria levantar as mãos e tocar Ele. E quando você fazia isso, Ele vinha e Ele te enchia, e você rodava no manto, e você era cheio da presença, e o fogo de Deus te pegava, e você gritava, falava em outras línguas. Agora você chega, não gosto disso, não gosto daquilo, não concordo com isso, volta para casa vazio. Por quê? Porque valores perdidos dentro do seu interior, a respeito da sua intimidade. Irmão, eu já senti a presença de Deus dentro de um prostíbulo. Um dia eu estava evangelizando com os jovens, e nós não sabíamos que era um prostíbulo. E a gente entrou, e quando eu vi que as mulheres daquele jeito, eu falei: meu Deus, que lugar é esse? E os que estavam atrás de mim falaram assim: não, vamos para dentro, vamos orar com esse povo. E eu, meu Deus, e nós começamos a orar, demos as mãos. Olha, gente, nós viemos aqui só para orar por vocês, vamos embora. Rapaz, e a presença de Deus veio, e uma das mulheres que estava quase nua, chorando na presença de Deus, um dos meus amigos que estava perto falou assim: irmã, Jesus está te restaurando nesse dia. Se não me engano era uma tarde ou era uma manhã, eu acho que era uma tarde. O Senhor está te restaurando nessa tarde. A mulher era desviada, a mulher havia tido um encontro com Deus há muitos anos atrás, e agora estava se prostituindo em um prostíbulo. A presença de Deus estava ali naquele ambiente. Por quê? Porque jovens estavam sedentos pela presença, e só queriam estar ali para liberarem uma palavra de Deus, e Deus alcançou aquela mulher. São valores que precisam ser resgatados dentro de nós. Valores da simplicidade do Evangelho.
valores da simplicidade, da fome, da sede da palavra de Deus. Onde o que nós mais encontramos nesse tempo são pessoas que já estão tão cheias, que elas não conseguem ouvir mais a palavra. Elas estão tão cheias, porque elas não têm deixado que a palavra se torne um rio de águas vivas na vida delas. E elas têm crescido e têm se tornado obesos espirituais. Pessoas assim, queridos, elas não são tocadas por Deus. Pessoas assim não são abraçadas pelo Espírito Santo. Pessoas assim não percebem a glória de Deus em um ambiente. Elas não conseguem receber da parte de Deus pela palavra, porque estão cheias de teologia, cheias de achismo, cheias disso, cheias daquilo outro, cheias do que eu sei, cheias do que sabe, cheias de intelectualismo, cheias de tantas coisas, que perderam a fome e a sede pela palavra de Deus. É tempo de você resgatar os valores que foram perdidos. Valores que foram perdidos. É tempo de você buscar diligentemente. Faça desse ano um ano de busca diligente, porque Deus vai iluminar os seus olhos e você vai começar a enxergar coisas que você nunca viu da parte de Deus, a respeito dos propósitos dele para a sua vida, a respeito dos planos dele e da sua vida. Não deixe o desconforto da busca te tirar, te privar da alegria do encontro. Não deixe. Não deixe. E essa parábola termina, Lucas 15, no verso de número 9. E essa parábola termina Jesus falando as mesmas coisas que ele disse nas três parábolas. Lucas 15, 9. No verso 10. E achando-a, reunia as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. No verso 10. Assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. Por que Jesus está falando de arrependimento? Porque Jesus está falando de valores que recebemos da parte de Deus, que foram perdidos e que são resgatados a partir do momento que nos arrependemos, porque deixamos perdê-los, porque permitimos perdê-los, porque trocamos eles com outras coisas, porque colocamos outras coisas nos lugares, porque demos mais crédito às outras coisas do que eles, porque fomos mais diligentes em outras coisas do que eles. Aquela dracma tinha um valor imensurável àquela mulher. Os valores que o Senhor Jesus depositou na tua vida têm um valor imensurável para a tua vida, tem um valor impagável, e muitas vezes nós o trocamos, o deixamos, o perdemos, por coisas que são pagáveis, por coisas do cotidiano, dos objetivos pessoais, e perdemos a melhor parte. Igreja Vida na Palavra, vivendo a expansão do reino. Avenida Serra Negra, quadra 40, lote 8, Caldas do Oeste, Caldas Novas, Goiás. WhatsApp 64992137522. Acesse o nosso canal no YouTube, Igreja Vida na Palavra IVP.